O Jornal da Manhã recebe agora o senador Fabiano Contarato, integrante da CCJ da Casa. Ele vai participar da análise da PEC da blindagem e também é autor do projeto de lei que propõe o aumento no tempo máximo de internação para menores que cometeram crimes. Senador, muito bom dia. Obrigada pela gentileza de nos atender nesse domingo. São vários assuntos aqui que a gente vai tentar tratar com o senhor. Eu quero começar falando da PEC da blindagem. Essa certamente vai ser o tema que vai movimentar a semana, né? Claro, entre outros. Dá para prever quais serão os próximos passos de Davi Alcolumbre? A decisão dele vai depender do que exatamente? O senhor acredita que ele que essa proposta deve ser enxugada ou enterrada, como falam no Senado? Olha, bom dia Soraya, bom dia Marcelo, bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu acredito que a população brasileira deu um recado muito forte e contundente. Eu acho que foi lamentável a forma como a Câmara dos Deputados fez essa aprovação dessa proposta de emenda, que na verdade não é uma blindagem tão somente, é uma PEC da impunidade, é uma PEC do estímulo à criminalidade. E tanto é que muitos parlamentares, muitos deputados federais que votaram favoravelmente essa PEC, depois se arrependeram e estão aí fazendo um movimento de tentar corrigir o grande erro no momento em que o Brasil precisa pautar com pautas significativas, como a própria regulamentação da reforma tributária, como acabar com os privilégios, como acabar com os supersalários. A Câmara dá esse recado na contramão do que a população efetivamente almeja. Não é razoável que a população brasileira seja aviltada com um comportamento como foi essa aprovação, infelizmente, na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, eu não tenho dúvida, essa PEC vai ser enterrada literalmente. Essa PEC não prospera. Ela já foi distribuída, porque ela passa na Comissão de Constituição e Justiça, e eu sou titular da Comissão de Constituição e Justiça, que já tem um relator, já tem a manifestação pela rejeição dessa proposta. Então, o caminho, para mim, vai ser a rejeição na Comissão de Constituição e Justiça, para sepultar, de uma vez por todas, esse grave erro mesmo que a Câmara dos Deputados cometeu, porque não é razoável, você não tem como explicar isso para a população. Eu, com todo respeito, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal, essa PEC, ela viola inúmeros princípios e cláusulas pétreas da própria Constituição Federal, como separação dos poderes, como a cláusula da igualdade, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso está no artigo 5º, a separação dos poderes está no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º. Nós temos aí o devido processo legal. Imagine que um parlamentar que tenha cometido um crime de estupro junto com uma pessoa comum, ele vai ser beneficiado pelo voto secreto e não vai ter persecução criminal nenhuma contra ele, ao passo que a pessoa comum vai ser condenada. Ora, 2 pesos e 2 medidas. Eu tenho casos... Esse modelo já teve no Brasil, de 88 a 2001, houveram 151 pedidos de instauração de investigação contra parlamentares e apenas 2 foram autorizados. Então, quer dizer, isso não é nem a sensação, é a certeza da impunidade, é o estímulo à criminalidade. Eu não tenho dúvida que no Senado ela não vai prosperar, ela vai ser enterrada e vai ser aniquilada ali. Eu acho que na certeza de que a gente tem que dar uma resposta contundente, e até mesmo de acordo com o anseio da população, que é isso que vigora. Não é uma pauta positiva, não é uma pauta constitucional, não é uma pauta legalista, ela, pelo contrário, é uma pauta que blinda, que garante impunidade, que estimula a criminalidade. Senador, como o senhor disse, nós temos tantas e tantas prioridades aí para discussão. A gente sabe que o caso hoje, a situação da violência no país, do crime organizado, infelizmente, né, é esse tema que o senhor está abordando no Senado, que é a participação dos menores na criminalidade. Isso. E eu queria que o senhor falasse, então, qual que é a ideia do senhor com a apresentação desse projeto? Marcelo, na verdade, eu nem estava no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Em 2019, esse foi um dos primeiros projetos de lei que eu apresentei. Eu fui delegado de polícia por 27 anos no Espírito Santo e hoje no Brasil, qualquer ato infracional praticado por uma pessoa
até 18 anos de idade incompleto, qualquer que seja, pode ser um estupro, pode ser tráfico de entorpecente, pode ser um homicídio qualificado, pode ser latrocínio, pode ser qualquer crime, pode ser uma extorsão mediante sequestro, qualquer ato infracional praticado por uma pessoa até 18 anos de idade incompletos, ele vai pegar, no máximo, como medida socioeducativa, no máximo, até 3 anos de internação. Eu tive um caso como delegado que eu apurei, de um rapaz de 17 anos que matou um chefe de família a pauladas, que seria, se ele fosse maior, seria uma pena de 12 a 30 anos, que era um homicídio qualificado pela crueldade, e a juíza deu 1 ano de internação para ele. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, um rapaz de 16 anos entrou numa escola em Aracruz, metralhou várias pessoas, matou 4 e deixou dezenas feridas, e vai ser solto agora, em novembro, porque completa o período máximo de internação, que são 3 anos. Então, não é razoável. Por mais que eu entenda que tenha que ter políticas públicas, que a gente tem que tirar o jovem da criminalidade para que ele não seja seduzido para entrar pelas milícias ou pelo tráfico de entorpecente, mas uma vez praticado um ato infracional, tem que ser aplicada a medida de acordo com a proporcionalidade e o grau de lesividade que ele tem ofendido. Então o projeto, e aí eu fiz uma busca em todos os países do G20, o Brasil é o mais permissivo, então nós aumentamos hoje o que é o período máximo de internação nesse projeto de lei de minha autoria, que já foi aprovado à unanimidade na Comissão de Direitos Humanos e agora está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, o que hoje é 3 anos de período máximo de internação, passa a ser no máximo 5, e se for um ato infracional praticado com violência, grave ameaça ou equiparado a crime hediondo, esse período pode chegar até 10 anos. Lembrando que nesse período, quando ele atingir a maioridade dentro do sistema socioeducativo, ele vai para uma ala específica para pessoas que estão na mesma circunstância que ele. Então, eu acho que é uma das formas de você corrigir, uma vez que a redução da maioridade penal é uma cláusula pétrea. Eu sou contra a redução da maioridade penal, quero deixar isso muito claro, mesmo porque há um impeditivo constitucional com relação a isso, mas nada impede que nós possamos aumentar o período de internação, que é uma lei infraconstitucional, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, aumentando hoje que é 3 para 5, e se for praticado com violência, grave ameaça ou equiparado a hediondo, pode chegar até 10 anos de internação. Senador, ainda nesse tema, só para a gente entender, né, dentro dessa proposta que endurece a pena para menores de idade, pode entrar em choque com o Estatuto ou não? Não, de forma alguma, porque você está alterando o Estatuto. É o próprio Estatuto que estabelece que o período máximo de internação é 3 anos. Então, a gente muda a redação do Estatuto, falando que ele passa a ser a 5, e coloca-se um outro parágrafo falando que se o ato infracional for praticado com violência, grave ameaça ou equiparado a crime hediondo, ele pode chegar até 10 anos de internação. Ela é perfeitamente constitucional, lícita, jurídica, ela tem um amparo totalmente legal, vamos dizer assim. Ao passo que se você fosse falar em redução da maioridade penal, não. Aí sim você estaria violando uma cláusula pétrea, porque a própria maioridade penal ela tem como origem, como direito fundamental, que está na Constituição Federal. Logo, ela não pode ser alterada. Conversamos, portanto, com o senador Fabiano Contarato, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista. Deputado, bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um abraço carinhoso em todos e todas. Obrigada.